meus amores? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Hoje, na nossa quinta aula de língua portuguesa, vamos estudar sobre sinais de pontuação. Após finalizar a explicação, vamos fazer o registro no livro Atividades Complementares, página 29, 30, 31 e 32, e uma folha em anexo. Vamos iniciar nossa aula? Se formos observar um diálogo entre as pessoas, percebemos que elas utilizam gestos e pausas para expressar suas ideias. O que é um diálogo? Diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Veja o diálogo abaixo. De que maneira os gestos e pausas foram apresentados? Observe. A menina perguntou o que sua mãe fazia. Ela respondeu: estou fazendo brigadeiro para sua festa de aniversário. Nossa, mamãe, que legal! Vou convidar todos os meus amigos para participarem. Sua mãe falou: ficarei muito contente com a presença deles. Identificamos alguns sinais de pontuação para indicar a fala dos personagens, correto? E cada um tem uma função diferente. Por isso, estudaremos detalhadamente sobre todos. Vamos iniciar pelo ponto final. O ponto final é usado ao final de frases para indicar uma pausa total, ou seja, final, acabou. Por exemplo, Joana brinca de boneca, ponto final. Carlos joga futebol, ponto final. Outro exemplo, eu amo a minha família, ponto final. Próximo ponto, qual será? Ponto de interrogação. Quem sabe me dizer o que é um ponto de interrogação? O ponto de interrogação é o ponto que é usado para fazer perguntas, formular perguntas diretas, como por exemplo, onde você está? Como você está? Quem está aí com você? O que você está fazendo? Mamãe, você sabia que eu te amo muito? Faz uma pergunta aí para a mamãe ou para o papai. Próximo ponto. Qual será o nosso próximo ponto? Agora aqui nós temos um ponto de exclamação. O que será que indica este ponto de exclamação? Ele é usado nas seguintes circunstâncias: depois de frases que expressam sentimentos. Então, ele indica alegria, espanto, irritação, medo e tristeza. Por exemplo, iremos viajar. Que sentimento é esse? De entusiasmo. Foi ele o vencedor. Surpresa. Que horror. Espanto. Nós temos uma imagem aqui que tem uma menina que está comendo bolo de chocolate. Qual é o sentimento dela? Sentimento de alegria. Que delícia esse bolo. É maravilhoso. Agora vocês vão pensar numa frase sobre algum sentimento. Um sentimento de alegria, algo bom que vocês estejam fazendo. Pensa aí, fala para a mamãe. Vamos para o próximo ponto. Qual será o nosso próximo ponto? Agora nós temos a vírgula. Para que serve a vírgula? Alguém sabe falar? Ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar, da escrita, de data. Olha lá o exemplo que a prof colocou. Hoje a mamãe foi à feira e comprou uva, pausa. Temos uma vírgula.
laranja, vírgula, abacate, vírgula, manga, vírgula, maçã e limão. Vocês viram que a vírgula aí serviu para separar os elementos da frase. Senão, imagine, ia ficar tudo junto, nós não compreenderíamos nada. Agora eu tenho uma placa com uma identificação. Proibido bicicletas, fumar cães. Se você ler assim, você vai entender e vai rir. Nossa, bicicleta, fumar cães, nada a ver. Agora, se eu colocar a pontuação correta, olha como que ficou. Proibido, bicicletas, vírgula, fumar e cães. Agora sim, com essa pontuação, nós tivemos a informação necessária. Proibido, bicicletas, fumar e cães. Vocês viram que é uma vírgulazinha, um sinalzinho ali simples, mas ele muda totalmente o sentido da frase. Vamos continuar. Agora eu tenho 2 pontos. Para que será que servem esses 2 pontos? Ele é usado para fazer citações ou introduzir uma fala. Como, por exemplo, olha o que a mamãe está falando lá. Mamãe disse, 2 pontos. Quando vai a resposta, nós colocamos um travessão e a palavra. Filho, vírgula, tome cuidado. Ponto de... Qual é esse ponto? Vocês lembram? Interrogação, exclamação, ponto final. Acertou quem falou ponto de exclamação. É um sentimento, ela tá... Tome cuidado, é um sentimento de cuidado. Compreenderam até aqui? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Agora, no próximo slide, eu vou pedir para vocês pegar o livro de atividades complementares para nós realizar um exercício sobre sinais de pontuação. Vocês vão abrir o livro lá na página 29. Nós temos essa tirinha do Cascão e do Cebolinha. Olha lá, leia a tirinha abaixo. Vocês conseguem ler sem ter palavras? Será que nós conseguimos identificar o que quer passar? Qual é o sentimento? Qual é a história que quer passar? Sem ter palavras no texto? Somente através de imagens? Podemos fazer leitura só através de imagens, sem palavras? Vamos observar. Olha o primeiro quadrinho. O que está acontecendo nesse primeiro quadrinho? Tadinho do Cascão. Está chorando. Deve ter corrido, tropeçou e machucou o joelho. Está sentindo muita dor. O Cebolinha passa e fica admirado, assustado com a situação do Cascão. Vocês também estão vendo isso? Vocês podem imaginar de outra forma. No segundo momento, o Cascão está chorando, desesperado. O Cebolinha também se desespera e sai correndo. Saiu correndo. Na próxima cena, no próximo quadrinho, vocês observam que o Cebolinha está vindo correndo com uma bolsinha dos primeiros socorros. E o Cascão até respira mais aliviado. Ai, que bom! Agora ele vai fazer um curativo no meu joelho. Mas observando na última cena da história, foi ao contrário. Em vez do Cebolinha fazer curativo no joelho do Cascão, o que ele fez? Colocou o curativo na boca do Cascão. Por que será? Será que porque ele não aguentava mais escutar o desespero do Cascão? Porque o Cascão estava gritando demais? Pensa aí, por que o Cebolinha trocou o lugar do curativo? Tudo bem até aí? Então agora vamos lá na letra A responder. O que você entendeu da história? O que você entendeu dessa história? O que passou essa história para você? Conta aí para mim. O que você entendeu? Na letra B, o que a expressão do Cascão no primeiro quadrinho dá para entender? Que ele está o quê? Que ele está machucado, que ele está com dor. O que mais? Qual é a expressão? Coloca aí para mim. Letra C. Você achou a tirinha engraçada? Explique. A tirinha é engraçada por quê? Em vez do Cebolinha fazer o quê? Ele acabou
Então, em vez do Cebolinha, eu acho que é essa. Pense aí se vocês acharam essa parte engraçada. Que em vez do Cebolinha colocar o curativo no machucado, ele colocou na boca do Cascão. Para que ele parasse de reclamar, parasse de chorar. Vê se vocês acharam essa cena mais engraçada. Agora, exercício 35. Você deve ter notado que essa tirinha não tem palavras escritas. Isso impediu você de entender a história? Qual a conclusão você tira disso? Que é a conclusão? Que a história, mesmo sem palavras escritas, por meio dos desenhos, das ações, dos personagens, dos símbolos presentes na tirinha, é possível entender a história? Pensa aí e responde. Agora nós vamos lá para a página 30. Agora, vocês vão ter que criar um diálogo. Agora a nossa história vai ter palavras, mas através da sua história. Você vai criar um diálogo entre eles. Terminando o diálogo, vocês vão para a página 31. Agora, desenhe o emoji para letra A. Qual era o sentimento do Cascão no início da tirinha? Qual era o sentimento? Sentimento do quê? Ele estava feliz, ele estava alegre, ele estava triste, ele estava sentindo dor. Desenha aí. Letra B. O sentimento do Cascão no final da tirinha. Ele ficou o quê? Surpreso? Triste? O que aconteceu aí? Desenha aí. No exercício 38, você vai ler a tirinha a seguir. Vamos lá. O nome desse menino é o Armandinho, tá? Então, olha lá. Ela tem os olhos mais lindos que eu já vi. Olha o ponto que ele está admirado. Olha lá, o ponto de exclamação. Ele está admirado. A mãe faz uma pergunta para ele. Qual a cor deles? Ele responde, não sei. Olha lá, para usar a pergunta. Qual ponto ela usou? Ponto de interrogação. Mas enxerga o mundo de uma forma maravilhosa. Ele está encantado, de boca aberta. Olha o sentimento, olha o ponto de exclamação lá. Ó. Letra A. No primeiro quadrinho, Armandinho está admirado com os olhos de alguém, triste ao ver os olhos de alguém, ou receoso com a cor dos olhos de alguém, aborrecido por conta da cor dos olhos de alguém. Qual é a resposta certa? Marca um X aí. Após finalizar, vamos para a página 32. Como você identificou que Armandinho estava sentindo no primeiro quadrinho? Como que vocês identificaram? Por meio do quê? Tem ponto e tem uma expressão. Qual é esse ponto e qual a expressão facial que ele está passando nesse primeiro quadradinho? Escreve aí. Letra C. No segundo quadrinho, a mãe do Armandinho faz uma declaração, uma afirmação, uma pergunta ou uma revelação. Qual é a resposta? Marca um X aí. Na letrinha D, como você identificou o que a mãe do Armandinho expressou no segundo quadrinho? Como que você identificou? Era uma pergunta. Pelo meio do quê? Pelo ponto do quê que nós vamos colocar aí? Qual é o ponto que está lá na pergunta? Escreve aí. 39. Pontue as frases do diálogo. Lembra que é o diálogo? Conversa entre duas ou mais pessoas. A seguir, usando os sinais de pontuação adequados. Os sinais que nós vamos utilizar aí são ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final, certo? Então vamos lá. Amiga, você fez o dever de casa ontem? Qual ponto eu vou colocar aqui? Não. Acabei me esquecendo. Você acredita? Poxa, que pena. Mas tenho certeza de que a professora vai entender. Espero que sim. Olha o ponto, tá faltando um ponto. Que
Que tal fazermos o dever juntas hoje? Eu acho uma ótima ideia. Conseguiram entender? Conseguiram colocar a pontuação junto com a Prof. Nil? Conforme a Prof. Nil ia lendo, vocês iam pontuando? Muito bem. Olha lá. Agora, para a próxima atividade, nós vamos pegar a folha que está em anexo, essa aqui, dos sinais de pontuação. Olha lá. Coloque os sinais de pontuação adequados, depois faça a leitura com pausa e entonação correta. Então, nós temos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, ponto final, a vírgula e os dois pontos. Lembra que o ponto de interrogação é para fazer uma pergunta. Exclamação entra como os sentimentos. O ponto final é o final da frase, ele finaliza a frase, certo? Já a vírgula é para separar, dar uma pausa nas frases. E os dois pontos normalmente numa fala. Uma pessoa está falando e a outra vai responder. Então vamos lá. Pergunta Joana. Que ponto eu vou colocar? Olha lá, pergunta Joana. Daí eu tenho um travessão, que é a resposta. Sempre eu pergunto antes da resposta. Tem que pôr o travessão, tá? Já viu bandos de andorinha? Qual é o ponto que eu vou usar aqui? E Marcos respondeu. Olha, está respondendo. Então, inicia aqui com um travessão. Coloca a travessão, que é um tracinho reto. Já vi. Qual é o ponto que eu vou colocar aqui? Eles fazem belas curvas. Ponto. Ao voar pelo céu. Então, nós vamos colocar nessa frase quatro pontuação, 4 pontos. Lembra que inicia com travessão. Gosto tanto de ver as andorinhas na primavera. Como eu vou terminar esse nosso diálogo aí? Tá? Então, coloco os sinais de pontuação que está faltando. Agora, no 2, é fácil. Nós vamos ligar a frase de acordo com a pontuação do lado. Li o livro. Li o livro. Só isso. Ponto. Li o livro. Ponto. Qual é o ponto que eu vou usar? Ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação ou vírgula. Olha lá. João, vírgula, anda cá. O que está acontecendo aí? João, depois eu tenho uma pausa. Qual é a pontuação que eu vou usar aí? Qual a pontuação que eu uso para separar aí, que tem uma pausa? Ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação ou vírgula. Que belo dia! O que eu estou falando aí? É uma questão de sentimento? É uma pergunta? Pensa aí. Ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação ou vírgula. Vamos sair? Eu estou te fazendo um convite. Vamos sair? Tá? Estou te fazendo um convite, te convidando, perguntando algo para você. Vamos sair? Você aceita? Sim ou não? Qual ponto que nós vamos colocar? Ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação, vírgula. Onde vocês vão ligar? Após ligar essa atividade, agora vocês vão escrever uma frase interrogativa e uma exclamativa, certo? Lembre lá, interrogativa faz pergunta, exclamativa indica alegria, espanto, irritação, tá? Então, interrogativa, pergunta, exclamativa indica como a pessoa está, alegre, triste, irritado, com medo. Então, quero ver essas frases aí, no capricho, bem caprichadinho. Muito bem? Vocês entenderam? Muito bem. Não se esqueçam de que, caso tenha alguma dúvida, vocês podem postar sua pergunta no fórum da nossa disciplina, que é a língua portuguesa. Nossa aula de pontuação não acaba por aqui, pessoal. Nós vamos ter mais aulas sobre a pontuação, tá?
Então, essa aula de hoje só foi um começo. Vamos dar continuidade nas próximas aulas. Então, por hoje é só. Até mais. Se cuide. A prof está com muita saudade de vocês. Beijinhos. E maravilhoso e abençoado final de semana a todos. Fique com Deus.